Olá pessoal, estudando bastante? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Boa aula! Olá pessoal, meu nome é Augusto Neto, sou professor de Geografia do Rio de Janeiro. Nós vamos hoje trabalhar junto sobre o Enem, a habilidade número 27. Vamos lê-la para compreender do que se trata. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Mais uma vez, uma habilidade que fala sobre natureza, mais uma vez uma habilidade que necessita de uma introdução e de um esclarecimento inicial. Falar de natureza não é falar somente de natureza, é falar da natureza, da sociedade, da política, da cultura, enfim, de tudo que se envolva com esse tema. Quando falamos da natureza, nesse caso, a habilidade deixa bem clara no seu texto, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos, certo? Então vamos falar alguma coisa de história, alguma coisa de geografia, principalmente geografia, mas ligando com essa questão natural. O plano, na verdade, para essa aula é falar sobre os biocombustíveis e como essa forma de atuação ela pode estar ligada com as questões naturais. Para começar, definimos o que é biocombustível. Biocombustível é todo combustível renovável de origem orgânica, de origem vegetal, certo? Por exemplo, o óleo proveniente da mamona, podemos considerar o álcool, o etanol, proveniente da cana, no caso brasileiro, do milho, no caso norte-americano, da beterraba, no caso europeu, enfim. Podemos considerar tanto o etanol quanto o biodiesel, ainda em escala mais experimental, mas combustíveis que sirvam de alternativas aos combustíveis atuais, exatamente por possuírem algumas vantagens. Então, vantagens dos biocombustíveis para começar a esclarecer qual vai ser a nossa situação problema, nosso grande questionamento de hoje. O biocombustível ele é, a princípio, renovável. Tá? Se ele é renovável, significa que ele é um bem infinito. O que não significa que ele não possa gerar problemas e o que não significa que ele não possa se tornar finito por conta desses problemas. Aliás, estamos falando de um bem que demanda uma necessidade de produção e de produtividade da agricultura. A agricultura também gera impactos e a agricultura também pode comprometer a sua produtividade por conta desses impactos, certo? Então, é uma energia renovável, é uma excelente alternativa ao petróleo, ao gás natural, enfim. Há tipos de combustível que são combustíveis fósseis, são combustíveis que também se renovam, só que num ciclo muito mais amplo e muito menos ligado à nossa escala de consumo. Por exemplo, o petróleo, o carvão, o gás, que levam entre milhares e milhões de anos para se formar, dependendo do tipo, da área, enfim, são tipos de combustíveis que não são renováveis na nossa ótica de consumo. O etanol, por exemplo, o biocombustível, o biodiesel, por exemplo, podem se enquadrar nessa história. Então, falar de um tipo de combustível que seja renovável é falar, na verdade, de uma energia que, se a tratarmos da maneira correta, se buscarmos evitar seus impactos, principalmente ambientais, pode ser vista como uma energia infinita, praticamente infinita, certo? A segunda coisa que temos para falar, biocombustível é menos poluente. Biocombustível não é combustível fóssil. Se não é combustível fóssil, não demanda necessariamente a queima de matéria orgânica fossilizada. Não emite tanto, não é que não emita, mas não emite tantos gases estufas, tanto CO2, tanto dióxido de carbono, né, para a atmosfera, colaborando para esses problemas ambientais globais, o aquecimento global, enfim. Problemas ambientais de ordem bem mais abrangente, bem mais complicada de solucionar, né? Quando observamos ele sendo uma energia renovável e uma energia menos poluente, eu acho que está claro por que o Brasil faz uma opção por isso. Mas o Brasil ainda tem alguns extras nessa história. A gente pode observar que o Brasil ele tem um território bastante adequável com os combustíveis de origem natural, de origem orgânica, com os biocombustíveis. Os biocombustíveis eles demandam fundamentalmente a agricultura. A agricultura é essa que no Brasil tem muito espaço agricultável, além do espaço agricultável, muitas terras planas, um clima muito favorável, solos férteis, enfim. O Brasil tem todas as condições naturais favoráveis para produzir biocombustível. Então estamos falando da 8ª maravilha do mundo. O biocombustível só tem coisas boas, certo? Não é bem por aí. Recentemente, o biocombustível gerou uma polêmica, uma discussão internacional muito grande, que tem suas verdades e tem suas mentiras, ou inverdades. Então a gente tem que discutir alguma coisa sobre isso, que é o que a gente acredita que o Enem possa trazer de discussão, porque é até uma defesa de um ponto de vista político e produtivo brasileiro, certo? Contra influências externas e contra visões que vêm de fora. Então vamos observar isso. Crise dos alimentos. Você já ouviu falar sobre isso?
Crise dos alimentos seria a ideia de que os alimentos estão tendo seu preço incrementado de uma maneira muito forte, assim, substancialmente nos últimos 10, 20 anos. Tá? Principalmente de 10 anos para cá, mais ou menos, a gente pode considerar que os alimentos vêm, isso é fato, isso você vê no supermercado, na vendinha da sua esquina, em qualquer compra que você vai fazer, tanto para consumo doméstico, tanto quanto de se alimentar na rua, no restaurante, qualquer coisa assim, você observa que o preço dos alimentos vem gradativamente aumentando num índice até mais alto do que os nossos índices de inflação. Certo? Então os outros produtos também aumentam, o país que está crescendo economicamente é muito difícil conter o risco inflacionário, mas nos alimentos especialmente isso é duplamente perigoso. Primeiro, porque eles vêm crescendo de preço de uma maneira mais acelerada, e segundo, e eu acho que fundamental, porque alimento não é um produto supérfluo. Alimento é um produto necessário à vida. Então, quando nós aumentamos o preço do alimento, seja do trigo, do milho, de alimentos que aparentemente podem ser dispensáveis da sua dieta, você pensa nisso, na verdade não são. São alimentos que demandam, que geram demandas, aliás, de subprodutos ligados a eles, e essas demandas muitas vezes encarecem a cesta básica de um país inteiro, certo? Então, pensar nessa crise dos alimentos como algo exclusivamente ligado a biocombustíveis, como algo exclusivamente ligado a um discurso internacional que a gente vai entender agora, pode até ser uma inverdade, o que não quer dizer que a crise dos alimentos não seja algo sério. Então a pergunta era, afinal, existe uma crise dos alimentos? Te respondo já. Sim, existe. Só que ela existe segundo outros fatores e segundo outros critérios que não somente o biocombustível. O biocombustível influencia, mas qual é o real papel, qual é o real peso ou a real proporção da influência dos biocombustíveis nesse preço? É isso que a gente tem que discutir, certo? Para começar, a pergunta que a gente fez. É uma realidade ou é um mito? Crise dos alimentos acontece de fato ou é um mito criado? Na verdade, tem um pouco das duas coisas. Vamos começar pelo que é real. Realidade. Crise dos alimentos acontece até hoje e acontece inclusive por conta dos altos preços do petróleo. Você vai dizer para mim, não come petróleo. Digo para você, você até come petróleo e não sabe, na medida que você come produtos agrícolas que contêm agrotóxicos, que contêm pesticidas, são elementos que muitas vezes utilizam elementos provenientes, subprodutos provenientes do petróleo. Ou seja, você até come petróleo indiretamente, mas você principalmente consome petróleo indiretamente quando você consome algum item alimentar. E não somente isso seria a ponta do iceberg. Quando a gente olha para a questão do alto preço do petróleo, até a embalagem do alimento, quando ela é plástica, ela demanda subproduto do petróleo. O combustível do maquinário agrícola, geralmente movido a diesel, da colheitadeira, do trator e por aí vai, diesel, petróleo, certo? O próprio transporte que vai influenciar no preço de qualquer produto no globo, inclusive dos alimentos, está associado a uma lógica hoje ainda muito ligada à questão do petróleo. Então digo para você, é uma realidade a crise dos alimentos e um dos fatores são os aumentos, ou pelo menos as oscilações de preços do petróleo que a gente pode observar numa história recente aí nas últimas décadas no planeta, certo? Quando observamos isso, a gente consegue analisar ainda uma segunda realidade associada a isso. O que são commodities? O que é essa lógica das commodities? Commodities, na verdade, é o plural do singular commodity. Commodity é um bem que tenha cotação na Bolsa de Valores, que tenha taxação em Bolsa de Valores, mas que seja um bem primário. Um bem associado à agricultura, à pecuária ou ao extrativismo. Quando observamos o próprio petróleo, é uma commodity. É um bem extrativo. O petróleo, o barril de petróleo cru, né? O petróleo matéria-prima. O petróleo matéria-prima é uma commodity. O barril de petróleo é algo extraído na natureza, um bem primário, que tem cotação em bolsa de valores. O gás natural é uma commodity. Até aí tudo bem, até aí eu compreendi o minério de ferro, uma commodity, tudo certo. Mas os alimentos vêm se tornando commodities. Principalmente a soja, o trigo, o milho, produtos alimentares, o arroz, produtos alimentares que são comercializados numa escala grande no mundo, acabam sendo cotados em bolsas de valores exatamente para poder facilitar ou estimular, pelo menos regulamentar esse comércio entre as nações e grandes produtores. Quando observamos a lógica das commodities, é uma lógica de mercado de ações. É uma lógica de bolsa de valores, de mercados que tornam o capital muito mais volátil, muito mais passível de uma oscilação de preço e, inclusive, se o capital vai sofrer essa oscilação de preço,
é normal que o produto final também sofra. Então, submeter alimentos à lógica do mercado financeiro significa submeter alimentos no Brasil, por exemplo, que pode não ter nada a ver com o que está acontecendo no mundo em determinada produção, uma variação de preço por algo que aconteceu do outro lado do planeta. Certo? Então a gente pode dizer que, além da própria especulação que possa acontecer em cima do preço dos alimentos, mas pelo menos teoricamente existem mecanismos internacionais para conter isso, mas o que a gente consegue observar aqui é que a lógica das commodities pelo menos traz uma visão de maior possibilidade de oscilação de preço, certo? Terceira coisa, aumento de demanda. Tá? Quando criaram essa polêmica em 2007, vieram um relator da ONU, veio aqui em 2007 no Brasil e disse que o Brasil criava um enorme problema com o preço dos alimentos internacionalmente, porque ele plantava biocombustíveis em áreas que poderiam estar plantando alimentos, que isso era um crime contra a humanidade, enfim. Falou mal de uma produção brasileira, de uma maneira simplista demais, e de uma maneira também razoavelmente simplista, o então presidente, hoje ex-presidente o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu a ele. Não são os biocombustíveis brasileiros que estão criando isso. Na verdade, o que está criando isso é que os pobres estão comendo mais. Ele está certo ou ele está errado? Na verdade, ele está certo, porque um aumento de demanda em qualquer produto, lei da oferta e da procura. Se eu tenho mais busca, mais demanda por um produto, o produto fica mais disputado. O vendedor, o comerciante desse produto, ele tem que colocar o produto dele de uma forma mais valorizada, ele pode colocar o produto dele de uma forma mais valorizada, porque ele tem diferentes consumidores disputando o mesmo produto. O que o Lula falou não deixa de ter sentido. De fato, um aumento de demanda não só no Brasil, como nos principais países periféricos, pode elevar o preço dos alimentos. Ele só explicou isso de uma maneira simples demais, certo? A gente pode observar mais uma coisa, a questão da agricultura energética. Ué, mas não é isso que eu estou tentando contestar? Na verdade, eu não estou tentando contestar, eu estou tentando esclarecer para você que existem outros elementos que não somente a questão da agricultura energética ou dos biocombustíveis. Quando observamos a questão da cana no Brasil, a cana, principal fonte de etanol brasileiro, o seu papel, a gente pode colocar nessa questão dos alimentos, ele não é tão vigente, por exemplo, quanto o papel norte-americano. O papel norte-americano é produzir etanol a partir do milho. O milho é um item alimentar que possui possibilidades muito mais vastas do que a cana brasileira. Basicamente, as possibilidades da cana que não a produção de etanol. Produção de açúcar e caldo de cana que você toma com pastel na feira. Então, basicamente, é um item até alimentar, mas não é um item definitivo na dieta alimentar brasileira. Então, por que criam tanto problema com a cana? Esse que é o problema, né? Como é que a gente consegue, então, compreender que não gera tanto problema, ao passo que nos Estados Unidos a gente tem uma produção do etanol baseada no milho, que, por exemplo, gera muito mais problema com o preço de alimento, porque o milho, sim, é um item alimentar bem mais primordial do que a cana. Por que falam tanto da cana brasileira? Eu acho que essa tem que ser a nossa reflexão crítica nesse ponto. Qual é o mito da história? O mito da história é atribuir toda a culpa ou a maior parte da culpa à cana brasileira. E você vai entender que isso daí tem um porquê, certo? Por exemplo, as motivações para o mito sobre a cana. Você que está assistindo essa aula da região sul e da região centro-oeste, vamos falar um pouquinho sobre a soja? A soja, por exemplo, é um item da nossa gama de produtos agrícolas no Brasil que praticamente toma mais de um terço das nossas áreas agricultáveis. A soja, ela chega a mais de um terço das nossas áreas agricultáveis e ninguém fala sobre a soja. Ninguém reclama sobre a soja no sentido de que ela possa gerar um problema no preço dos alimentos. Mas sobre a agricultura energética da cana, que juntando a agricultura da cana para açúcar e para etanol, a gente não chega a 10% das áreas agricultáveis do Brasil, gera-se um alarde, um rebuliço muito maior. Por que isso acontece? Para que serve a soja brasileira na maior parte da sua produção? A soja brasileira, 80% dela é exportada, e desses 80%, a grande maioria dela é voltada para servir de ração animal na Europa. Então sejamos críticos. A soja é muito conveniente para quem compra a soja no exterior. Nós produzirmos soja, por mais que nós geremos algum problema no preço dos alimentos com isso, nós produzirmos soja é algo muito lucrativo para quem está lá fora, principalmente para a Europa que compra a nossa soja. Então pensar num consumo de soja, numa produção de soja, que toma uma área agrícola que poderia também ser alimentar muito maior do que a da cana, ninguém lá fora fala, ninguém lá fora pensa. Mas a cana brasileira vira alvo. Então por quê? Deve ter provavelmente uma explicação muito boa para isso, né? Há duas, na verdade. Primeira explicação.
a tecnologia Flex Fuel, ou a tecnologia do carro flex. A partir principalmente dos anos 2000 no Brasil, o carro flex se tornou uma coisa muito forte, muito popular, e o carro flex hoje, que começou nas 4 montadoras ditas nacionais brasileiras, as 2 norte-americanas, uma italiana e uma alemã, e hoje em dia já abrange as japonesas, sul-coreanas, enfim. Praticamente todas as marcas de carro de maior acesso da população brasileira hoje, possui uma versão flex, uma versão bicombustível. Gasolina, etanol ou gasolina e etanol em qualquer proporção. Quando a gente observa isso, essa tecnologia flex bicombustível, ela tem que ser vista de maneira crítica, por quê? Porque ela, na verdade, é uma tecnologia, pelo menos nesses moldes, desse jeito, em qualquer proporção, no mesmo tanque de combustível, sem mudar nenhum botãozinho no painel do carro, nem nada disso, é uma tecnologia essencialmente brasileira. Então, o Brasil mudar a posição dele em termos de somente produtor primário agora para produtor de tecnologia, certamente não é bom para quem está no topo dessa divisão internacional do trabalho que diz que eles são os produtores de tecnologia. Então o Brasil, por exemplo, alçar o seu patamar, o Brasil galgar posições maiores na divisão internacional do trabalho, não é conveniente ou não é confortável para quem possui, quem lucra com essa tecnologia. Quando uma montadora, entenda isso, quando uma montadora produz um carro flex no Brasil, ela tem que pagar direitos de patente para empresas brasileiras. Para quem está lá fora, para quem sempre influenciou e condicionou nossas decisões políticas e econômicas, isso é uma afronta, isso é uma mudança que não é necessária e que nem é visível, não é palpável, certo? A segunda coisa, além disso, além da tecnologia flex, a própria produção primária da cana é algo que tem um valor muito maior do que a questão da soja. A soja sendo exportada a preços muito baixos para a ração animal e a cana, por exemplo, indo de encontro a muitos interesses comerciais por conta de ser uma agricultura energética, de ser alternativa ao petróleo, alternativa ao gás e por aí vai. Sobre essa aula da habilidade número 27 do Enem, fica a dica para você ler um texto sobre o tema trabalhado no site do Colégio Curso PH do Rio de Janeiro. www.ph.com.br, a nossa coluna PH em questão, o texto se chama O Quebra-Cabeça do Preço dos Alimentos, certo? Um grande abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 117. Bom estudo e até a próxima aula!